Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um Poder Global, a mais um vídeo do Poder Global. Sou Lucas Domes de Castro, professor de História e escritor do Brasil Cão. Estou aqui com meu amigo Gabriel Batista em mais um entretenimento e geopolítica nesse domingo, rapaz. Beleza, meu irmão? O homem da melhor farofa de churrasco do Brasil e, claro, o cara do marketing e que fez aniversário quinta-feira, né? Eu vou mais uma vez dar um parabéns aqui pro Gabriel, só para ele não ficar triste. É o Poder Global crescendo, ó. Um aplauso e um aplauso para vocês, ó, que seguem a gente, né? Então, mais um aplauso. Não pode deixar de seguir, ativar o sininho e dar o like. É isso aí. E como é que tá, Gabs? Pronto para o nosso entretenimento geopolítico? Hoje é bem interessante. Prontíssimo. E restaurado também, né? Pelo menos a gente tenta. Então, vamos lá, galera. Vou pedir aí para você deixar o seu like, ativar o sininho, curtir esse canal, deixar o seu comentário, né? E vamos que vamos. Vamos mais em uma análise geopolítica. Como é que é a frase, Gabs? Para você não custa nada. Aliás, para vocês não custa nada, mas para a gente custa muito. Então, galera, vamos... Então dá aquele likezinho aí, larga o dedo, larga o aço e vamos embora. Vamos que vamos. Deixando o like, ativando o sininho, curtir o canal, se inscrever, deixe seu comentário. Esse, repito, tema de geopolítica, de entretenimento de geopolítica, foi por conta de um comentário que fizeram também. Então, sempre inspira a gente a fazer. Então, galera, deixa o likezão aí, ativa o sininho, se inscreva no canal, deixe seu comentário para a gente continuar a fazer nosso trabalho sempre. E, claro, afinal de contas, entretenimento não... nem sempre é ficção, e ficção nem sempre é geopolítica. Mas ambas têm muitas semelhanças e a gente vai tratar aqui de um tema bem interessante. Vamos lá? Bom, como disse, né, a capa da miniatura, Star Wars, será que explica como as democracias morrem? É uma boa pergunta a se fazer aqui. E vamos analisar de fato, assim, por exemplo, a história de Star Wars. Vamos começar ali para os primeiros episódios, que se tornaram depois do episódio 4, 5 e 6. É muito interessante a gente ver que estava no cenário de Guerra Fria naquele momento. Então você tinha, naquela época, uma União Soviética numa corrida espacial gigante e os Estados Unidos também numa corrida espacial imensa. Um mandando lá o satélite do Sputnik, mandou... Né, o caso da União Soviética mandou o Sputnik, mandou a primeira cachorra, né, a Laika, pro universo, né, para o espaço, para o vácuo, vamos botar assim. E já tinha também feito o primeiro homem ir para o espaço, que era o Yuri Gagarin, né, que tem até uma famosa frase, né, dizia que o mundo é redondo, né, o mundo é azul e redondo, sabe? E tem gente que ainda diz que a Terra é plana, mas enfim. Né? A primeira frase do Yuri Gagarin foi essa, quando esteve no espaço. E, claro, o Neil Armstrong, né? Neil Armstrong também foi para o espaço, né? Através do foguete da Lua, enfim, acho que foi Apolo... Acho que não me lembro da nave agora, acho que é Apolo 15, Apolo 12, não me lembro. Que levou ele para a Lua, sabe? E há ainda algumas teorias da conspiração dizendo que os Estados Unidos nunca foi para a Lua, enfim... não sabe disso, mas com certeza hoje existe estação espacial na Lua. Então, se foi na época, não foi, não é muito relevante. Mas por que isso é importante? Porque Star Wars vem, e eu já falei isso numa análise semanal, e não foi entretenimento, não foi uma live que a gente fez, explicando a importância dos filmes, da propaganda e tudo mais. Star Wars vem nesse cenário. E é muito interessante, foi um filme que revolucionou, né? Os 3 filmes iniciais revolucionaram os efeitos especiais, é uma coisa impressionante. A edição de som, a edição, as características e tal. Se a gente olhar hoje os filmes, eles são mal feitos, entre aspas, porque hoje o efeito especial é muito mal. Mas na época foi um estrondo. O famoso Darth Vader, o maior vilão, talvez um dos maiores vilões do cinema, não, mas um dos maiores, pelo menos, do cinema. Luke, I am your father, enfim. E aí eu te pergunto, quais são as semelhanças que a gente vê no ponto de vista político em Star Wars? Bom, primeiro, como eu falei, há um cenário, né, em que havia necessidade de se fazer uma propaganda muito grande. E Star Wars mostra, né, vamos dizer, uma crítica velada, mas uma crítica bem clara à União Soviética, do meu ponto de vista.
aquela coisa do poder do imperador, né, contra uma república democrática, sabe, que era os rebeldes, sabe. E Star Wars tem uma coisa interessante que acho que vale a gente refletir, sobre a capacidade do poder corromper o ser humano, mas principalmente como que as democracias, porque se a gente olhar a história toda, do episódio 1 até o episódio 6, principalmente, depois houve outros episódios, claro, mas essa história principal do episódio 1 e episódio 6, você vê que antes do Império assumir, por falhas da democracia republicana, né, em Star Wars, é que o mal e o Império, sabe, e os Sith, no caso são os Darth Vader, o Anakin Skywalker, o Imperador, que é o Palpatine, assumem, porque há muitas falhas. Por exemplo, o Jedi não podia se casar, há muitas falhas no processo democrático como um todo. E essas falhas são caminhos muito abertos para tiranos. A história ensina isso. E Star Wars mostra isso muito bem, entendeu? Quando a democracia falha demais, é um espaço para ditaduras pelo mundo afora, sejam de direita ou de esquerda, etc, etc. Então, para mim, pelo menos, Star Wars mostra muito bem isso, sabe? E só um complemento, eu vou passar para o Gabs, para ele dar a análise dele. Ainda há, né, até hoje, essa situação, porque a gente vê que eu vi uma pesquisa da geração Z mostrando que ela acredita cada vez mais em regimes autocráticos, sabe? Cada vez mais em regimes centralizadores, sabe? Cada vez mais em coisa radical. Por quê? Porque há muitas falhas na democracia. Só que eu vou dizer para vocês, o grande benefício da democracia não é você ter a possibilidade de colocar quem você quer, não é ter a possibilidade de colocar o bom, mas é tirar o que está ruim. Isso, uma ditadura não te dá esse direito. Então, a democracia ainda é o melhor sistema, sendo o pior de todos, cheio de falhas, mas ainda é o melhor sistema. Beleza? Então, essa é a minha pequena análise. Vai, Gabs. Mano, basicamente o Star Wars em sua essência, é uma narrativa sobre a fragilidade das instituições democráticas, né? Sim. E como o medo e a corrupção podem levar ao autoritarismo. O autor, que é o George Lucas, ele concebeu a série como uma alegoria histórica, utilizando elementos da queda da República Romana e da ascensão do fascismo para ilustrar processos políticos reais. Essa é a minha opinião. Não sei. Você falou que traz aí sobre a União Soviética. Eu nunca vi por esse lado, não. Há uma mistura. Há uma mistura de coisas. Eu disse uma crítica velada. Como que, por exemplo? Oi? Como que, por exemplo? Cara, por exemplo, primeiro que você tem no momento, já é um momento bem propício, né? Para tu fazer um filme que faz uma propaganda do espaço. Beleza? E aí você coloca um lado sendo republicano e o outro sendo o império. Porra, num filme que tá numa corrida espacial, eu encaro, pelo menos estou dizendo eu, sabe? Que isso foi uma crítica velada à União Soviética. Que havia um sistema centralizador e o outro era republicano, que era o que o Luke Skywalker defendia, entendeu? Pode ser que não, pode ser que ele venha, mas ele, claro, ele tem elementos de Roma, como você falou muito bem, mas eu acho que naquele momento, inclusive foi o entendimento de muita gente, sabe? Estamos numa corrida espacial absurda, enfim, e havia até uma paranoia até dos americanos de tacarem uma bomba atômica inclusive, nos Estados Unidos, inclusive tem um momento do episódio 4 que a Estrela da Morte, que é a grande base do Império, ela destrói um planeta inteiro. E o Obi-Wan velho lá fala, ai meu Deus, um distúrbio na força e tal. Ou seja, muito aquele medo de bomba atômica, sabe? Ainda. Foi muita paranoia dos americanos, do Ocidente, de ter uma guerra nuclear. E que realmente quase chegou perto. Então, tudo isso, cara, é nesse cenário. Tá entendendo? Claro, existem alusões para Roma e tudo mais, mas é nesse cenário. Tá entendendo? Então, eu entendo dessa forma. E muita gente entendeu dessa forma também. Entendi. Eu lembro de comentários sobre, mas eu nunca parei para poder prestar atenção. Por essa visão de ótica, claro. Claro. E como funciona... Oi? Não, vai, continua. E como funciona a democracia e a queda da república?
Essa é interessante. A trilogia episódios 1 e 3 refletem bem isso, né? A República Galáctica e apresentada como uma democracia parlamentar milenar, governada pelo Senado Galáctico. Bom, eu trouxe aqui sobre a ascensão ao fascismo, então vamos lá. A ascensão do autoritarismo. O Palpatine utiliza crises fabricadas, como a invasão de Naboo e as guerras clônicas, para obter poderes emergenciais, transformando gradualmente a democracia em uma tirania como consentimento do próprio Senado. Então, é isso que eu estou falando, as falhas da democracia, entendeu? Uhum. Isso é uma coisa que a gente está vivendo muito no mundo de hoje, do Ocidente. Cada vez mais a democracia falha e cada vez mais, como eu falei, a geração quer coisas autoritárias. Mas eu falei, há um benefício da democracia que ninguém tem, que é poder tirar o que está ruim, sabe? Isso não tem, cara, não tem jeito, sabe? Você ter a possibilidade de tirar o que você não gosta. Eu não gosto do Trump. Tu tira ele no voto, sabe? Agora, vê se tu consegue tirar o Khamenei do Irã. Vê se tu consegue tirar o Kim Jong-un da Coreia do Norte. Não tira. Ou da Bielorrússia. Você não tira. Entendeu? Então, percebe o quanto que é importante a democracia? Custa caro, é muito difícil. Amigo, sabe? É o melhor sistema. A alternância de poder é fundamental. Cara, eu não conheço nenhum sistema que deu certo sem alternância de poder. Sabe? Não. E trata-se também sobre o populismo, né? Populismo e medo. Sim. Da frase clássica de Padmé Amidala. Padmé Amidala. Padmé, porque não, tu errar o nome de Star Wars na minha frente vai ser problema. Star Wars não. Pode errar. Você pode errar Senhor dos Anéis. Padmé. Harry Potter agora vai ter uma série, né? Aliás, eu recomendo que vocês assistam o nosso vídeo de Harry Potter. Até vai. Vou perdoar mais ou menos, porque eu também amo essa história. Agora, Star Wars, bicho, porra. É teu ponto fraco, né? Porra, Star Wars não dá. É aquela frase lá da... Padmé Amidala. Padmé. Fala. É assim que a liberdade morre. Lembra dessa fala aí? Uhum. Com um estrondoso aplauso. Resume a crítica à entrega voluntária da liberdade em troca de uma falsa sensação de segurança. Que é o que também a gente tem, né? Sim. Com o Estado, o atual Estado nosso, nos garantindo a tal segurança. Cadê a segurança? Exatamente. A gente paga para isso, né? Mas cadê? Onde é que está? O Anakin, quando ele vai para o lado negro da força, ele fala para ela assim, ele fala, nós não precisamos mais fugir, porque o meu império, sabe, dará segurança para mim e para você. Ou seja, é uma coisa centralização de poder clássica isso. É muito bem feito, cara. É muito bem colocado. Assim, eu nunca vi uma história... Avatar, talvez, que a gente já falou também. Harry Potter tem a sua coisa. Senhor dos Anéis também tem muita coisa de Primeira Guerra ali, a gente também falou. Mas Star Wars, cara, pô, é muito bem... Essa coisa do poder, muito bem estruturada. E você trouxe a questão de Roma, né? Eu sempre falo isso. Quer entender a história do Brasil, inclusive, do sistema, como ele funciona, brasileiro? Estude Roma. Roma explica muita coisa para a humanidade, para o Ocidente inteiro, e inclusive a gente. O nosso direito é com base tem base romana. Star Wars tem base, né? Sim. Não só Roma, como parte de alguns filósofos também da Grécia, como Demócritos, né? Que originalizou o que a gente conhece hoje como liberdade através da palavrinha mágica, né? Democracia. Vem de Demócritos. Era um filósofo, dos filósofos da Grécia Antiga. Mas retomando aqui Oi? Quer falar mais alguma coisa? Não, para mim já foi. Mas retomando o raciocínio aqui,
o George Lucas também ele se baseou nos eventos, né? Além do filme retratar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, em tese tem essa questão, mas o autor ele se inspirou nos conflitos no conflito do Vietnã. Interessante. Muito interessante. Oi? Então, estou falando Guerra Fria, na cara das pessoas, sabe? Aliança Rebelde versus Império. São. O autor, que é o Lucas Tuxará, né? George Lucas. Eu acho que vai ver que é por isso que tu gosta, né? O Lucas modelou os rebeldes com base nos Vietcongs, uma força de resistência local tecnologicamente inferior que conseguiu derrotar uma superpotência global, no caso os Estados Unidos, que no paralelo de Lucas representavam um império na época. Interessante. Isso é muito interessante, porque eu falei aqui, muita gente entendeu da União Soviética, mas tem a interpretação para o lado da União Soviética, né? Uhum. Que é os Vietcong, que estão do lado da coisa, então vem os Estados Unidos como um grande... Muito interessante isso aí que você trouxe. Eu não tinha sabido disso, não. E a crítica a Richard Nixon, que para mim não foi mas senão o pior presidente dos Estados Unidos. Discordo veementemente disso, mas tudo bem. Oi? Discordo muito disso, mas isso é assunto para outra coisa. Pois é. O imperador Palpatine foi concebido como uma versão extrema de Richard Nixon. O Lucas questionava como um líder eleito poderia subverter o Senado e consolidar o poder imperial em tempos de crise. E como eu trouxe aqui a baila a questão da República de Roma, a transição da República Galáctica para Império espelha a história de Roma. No caso, o chanceler supremo para imperador, assim como Júlio César e depois Augusto, Palpatine utiliza poderes emergenciais concedidos pelo Senado. No caso, quem não conhece sobre a República de Roma, o Império e o Senado era meio que assim, né? Uhum. E em vários momentos você tem o Senado elegendo para um novo imperador de Roma. Assim como tem casos também do Senado matar o imperador, né? Uhum. É uma coisa assim bem sinistra, bem... Eu acho que eu não queria ser imperador de Roma, não. Tá maluco. Vamos ver, concedidos pelo Senado durante uma guerra para nunca mais devolvê-los. Beleza. Os elementos com o próprio Senado, os títulos de chanceler e nomes como Valorum e Palpatine referem-se ao Monte Palatino. Evocam diretamente a Roma Antiga. Uhum. Só uma coisa, você lembra qual era o aprendiz, o nome do aprendiz do Palpatine? Não. Dooku, Conde Dooku. Dooku. O teu. Pô, isso... Só para encerrar, a Segunda Guerra Mundial, as batalhas especiais e os combates de nave, como o ataque à Estrela da Morte, foram coreografados com a base em filmes e registros reais de combates aéreos da Segunda Guerra. Muito interessante. Eu estava complementando aqui esse nome, isso foi polêmico na época, porque eles mudaram, né, o nome na dublagem, na legenda, porque não podia falar, né? Ia ficar muito coisa que ficou Dukan, mas é Dooku o nome no inglês. E o ator que fez é um grande ator, que você é fã, que é o cara que fez o Saruman
É o Christopher Lee. O cara Aham. que fez... Christopher Lee, né? Christopher Lee, o nome dele é. Que fez o Christopher Saruman. Lee. Que fez o Saruman, né? O Mago Branco. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. As Duas Torres e Sociedade do Anel. E o Retorno do Rei para edição especial. Mas a gente já falou de Senhor dos Anéis. Me fala, Gabs, mais alguma coisa? Né? A referência entre o fascismo e o nazismo que você trouxe tem uma informaçãozinha aqui interessante. O Stormtroopers, o nome das tropas imperiais é uma referência direta. Oi? Stormtroopers, por favor. Estou ficando aqui. É uma referência direta a Stormtrooper, tropas de choque alemãs. E a estética militar, no caso, os uniformes dos oficiais imperiais e toda a arquitetura monumental foram desenhadas para projetar o autoritarismo e a ordem absoluta, típicos do regime totalitário do século XX. Interessante. Então você vê que tem várias interpretações, né? Eu trouxe uma da União Soviética, eu trouxe uma também que eu não sabia dessa, dos Vietcongs, sabe? E agora tem também essa referência, né, à Segunda Guerra, à Alemanha, enfim, isso aí até fica mais claro, mas essa dos Vietcongs me surpreendeu um pouco, sabe? E faz muito sentido mesmo. Corrupção americana no Senado, né, com Palpatine, faz muito sentido e mistura com Roma. Você vê, gente, o tamanho dessa coisa. Aí o pessoal fala assim para mim, pô, o George Lucas só fez Star Wars, eu tô achando pouco? Pô, tem várias pegadas ali. O cara tá achando pouco ainda. É que nem o Chaplin. Eu, por exemplo, também não sabia sobre a referência ao Vietnã, né? Eu tinha algo assim, mais ou menos, algo voltado para Roma, por causa da questão da monarquia, né? Chanceler, essas coisas. É isso aí. Então, muito interessante. Galera, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho. Estourou o tempo mesmo, deixe seu comentário, mas não tem como. Está a hora, a gente tem que falar, né? E bom domingo para todo mundo. Até semana que vem tem live, beleza? Valeu, valeu, Gabs. Valeu, mano. Valeu, pessoal. Não esquece. Dá aquela fomentada aí no like. Tá? Deixar o like, ativar o sininho. Vê também aí se tá inscrito aqui em cima. Vê aí e manda bala. Deixar o like, ativar o sininho, deixar seu comentário e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu.